Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 5 de junho. O Senado agora está no ar. Pela manhã, o Conselho de Ética do Senado rejeitou por unanimidade o pedido da defesa do senador Demóstenes Torres para que fosse realizada perícia nas gravações da Operação Monte Carlo. Os conselheiros votaram contra o relator, senador Humberto Costa, que alegou que o requerimento retardaria a apresentação do relatório final. O Conselho de Ética também decidiu colher informações sobre o histórico funcional de uma suposta servidora fantasma lotada na liderança da minoria do Senado. Kênia, como foi identificada, teria sido contratada por Demóstenes Torres a pedido do contraventor Carlos Cachoeira. Foi aprovado o requerimento do relator, senador Humberto Costa, para ter acesso a toda a movimentação funcional de uma servidora do Senado nomeada por Demóstenes Torres a pedido de Carlinhos Cachoeira. O segundo requerimento do dia foi apresentado pelos advogados de defesa. Eles pediram a realização de uma perícia nas gravações de telefonemas feitas pela Polícia Federal. Humberto Costa recomendou a rejeição do requerimento. Segundo ele, a perícia teria o objetivo de atrasar o processo. Por isso, não poderia ser considerada prova de defesa. O Código de Processo Penal, no parágrafo 1º do seu artigo 400, estatui a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Os senadores concordaram com o argumento e rejeitaram por unanimidade o pedido. A defesa do senador Demóstenes Torres não gostou. Há sim uma série de irregularidades, a supressão de tempo de diálogo, há cortes de conversas, há diálogos emendados, há equívocos nas transcrições desses áudios. Então isso mais do que nunca deixou claro a importância que é poder trabalhar essas questões também no Conselho de Ética. Depois que o relator declarar encerrada a fase de instrução do processo, o senador Demóstenes Torres vai ter 3 dias úteis para fazer as alegações finais, antes da votação do relatório. Caso o Conselho de Ética decida pela perda de mandato, a Comissão de Constituição e Justiça terá que analisar o caso em até 5 sessões. Só então o plenário do Senado poderá votar o relatório. Humberto Costa apoia o movimento de alguns senadores que querem declarar o voto se o plenário tiver que decidir pela cassação. Acho, inclusive, salutar o movimento puxado pelo senador Ricardo Ferraço para exigir do Supremo autorização para que ele possa revelar o seu voto. E, ao mesmo tempo, todos nós precisamos ter a preocupação de pedir ao presidente da Casa para que ele coloque em votação a proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto para essas votações. Depoimento público na comissão sem o direito ao silêncio, Walter Paulo Santiago, dono da Faculdade Padrão em Goiás, disse que comprou uma casa do governador Marconi Perillo em julho do ano passado. O empresário afirmou que o negócio foi todo intermediado pelo ex-governador de Goiânia, Vladimir Garcês, mas que o pagamento de R$1.400.000 feito pelo imóvel foi feito em dinheiro e não em cheque, o que contradiz informações da Polícia Federal e do ex-vereador goiano quando esteve na CPI. Vamos falar com a repórter Mariana Abreu, que acompanha todo o depoimento. Boa tarde, Mariana. Os parlamentares têm agora algumas contradições para esclarecer. Qual a impressão na CPI? Boa tarde, Silvânia. Mesmo após 2 horas e meia de depoimento, os parlamentares continuam divididos. De um lado, aqueles que acreditam na versão de Walter Paulo Santiago. Do outro, aqueles que questionam a fala do depoente. A grande contradição tem a ver com o pagamento feito pela casa do governador de Goiás, Marconi Perillo. Segundo o depoente, Walter Paulo Santiago, ele pagou em espécie R$1.400.000 a Vladimir Garcês, que é ex-vereador de Goiânia, e Lúcio Fiuza, ex-assessor de Perillo, e ele pagou em dinheiro e foi em notas de R$50 e R$100. O problema é que ele não soube precisar de onde veio a quantia. A informação contradiz o depoimento do próprio Vladimir Garcês, que falou aqui à CPI do Cachoeira no dia 24 de maio. Segundo o Garcês, ele comprou a casa e teria pedido dinheiro emprestado para fechar o negócio, dando ao governador 3 cheques nominais pelo imóvel. Ainda nesta terça-feira deve falar a CPI Sejana Martins, que é sócia da Mestra Administração, empresa acusada de ter sido usada como laranja na negociação do imóvel. Silvânia? Obrigada, Mariana. Fique agora com a sessão plenária que começou há 2 minutos.